E hoje nós veremos a segunda parte do capítulo 8. Eu quero pedir então que você leia comigo Neemias capítulo 8, dos versos 13 até o verso 18. Nós estamos fazendo a projeção aí, na Nova Almeida Atualizada. Você pode ler então, acompanhar a leitura de Neemias 8, do 13 em diante. A palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas. Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Você já reparou que igreja e criança é sempre um caso meio sério assim? É sempre uma relação desafiadora, para falar o mínimo. Eu me lembro quando eu era criança na igreja. E eu tenho certeza que os diáconos também lembram quando eu era criança. Porque eu era uma criança bem difícil. Eu era uma criança bem desafiadora. Conta minha mãe, eu não me lembro muito bem disso, mas conta minha mãe que quando eu tinha meus 5 ou 6 anos de idade, ela me levava para todas as reuniões da igreja, porque não tinha com quem deixar, e ela me levava para a igreja, e inclusive quando tinha evento das mulheres para limpar a igreja, para arrumar as coisas. E conta minha mãe que um dia, ela me levou para a igreja, numa tarde, para limpar a igreja. E as mulheres se dividiam nas tarefas, e a minha mãe ficou com a tarefa de limpar os bancos da igreja, todos os bancos de madeira. Então ela encerava o banco, limpava o banco, aquela coisa toda. E aí, conta minha mãe que começou a limpar do primeiro banco da frente e começou aí todo o corredor. Até que lá pelo, sei lá qual banco, ela olhou para mim e viu que a minha camiseta estava coberta de cera. Porque ela passava a cera e eu escorregava nos bancos. Ela passava a cera e eu escorregava no segundo banco. E a minha mãe ficou transtornada com isso, transtornada. Ela começou a correr atrás de mim na igreja. E eu comecei a correr e fugir dela. E eu fugi para o refúgio que eu tinha, que eu conhecia, que era a esposa do pastor. O nome dela era Vanderly. E eu não sabia falar muito bem direito, articulação. Eu corri para Vanderly, agarrei as pernas dela e disse: Vanderi, ora, porque o inimigo está furioso. Eu chamei minha mãe de inimigo. Minha mãe deve ter trauma até hoje. Quando entra uma criança na igreja, ela deve tremer, ter ansiedade, taquicardia, alguma coisa assim. E eu me lembrei também de uma outra história, que não aconteceu comigo, mas que envolvia banco também. Uma mãe levou a criança, seu filhinho, para o culto, uma reunião de oração, e a criança teimava em ficar em pé no banco e pular no banco, e a mãe pegava, ajeitava a criança, sentava, e a criança levantava, pulava, e a mãe repetiu isso várias vezes, até que a mãe se cansou daquilo e disse: ou você senta, ou a gente vai conversar muito sério quando chegar em casa. O menino sentou emburrado, e disse assim, foi o grito final dele. Ele disse: eu estou sentado, mas aqui dentro eu estou em pé. Em outras palavras, eu estou obedecendo, mas não é o que eu quero. Eu estou cumprindo a tua ordem, mas não é porque eu estou com vontade de fazer isso. Parece, irmãos, que às vezes a nossa obediência em relação ao Senhor é assim também, não é?
Parece que às vezes a gente obedece porque precisa, mas não porque gosta, não porque quer, não porque acha bom. Será que é esse tipo de obediência que o Senhor espera de nós? Será que Deus espera de nós um comportamento superficial, externo, religioso, moralista, legalista? Me parece que não. E quando eu olho para o texto que nós lemos aqui, eu vejo uma dinâmica de obediência que talvez esteja distante um pouco da nossa própria realidade de obediência. Mas antes de chegar aqui, eu quero relembrar o que aconteceu. O povo de Israel havia sido disciplinado por Deus e foi levado cativo à Babilônia em 586 a.C., a mando de Nabucodonosor, que invadiu a cidade, destruiu o templo, matou milhares de judeus, e os que sobreviveram foram levados cativos até a Babilônia. Lá ficaram por 70 anos, até que o rei Ciro, o imperador do Império Persa, assina um decreto permitindo que os povos voltassem aos seus lugares de origem, incluindo o povo de Jerusalém, os judeus. Eles voltam então, sob o comando de Zorobabel e outros homens. Eles chegam até a cidade de Jerusalém e encontram uma cidade destruída, um lixão a céu aberto. Então eles, agora sim, a mando de Zorobabel, começam a reconstruir o templo. Começam a reconstruir um pouco da identidade da nação. Isso acontece em 518 a.C. O templo é dedicado 2 anos depois, mas a cidade permanece na mesma dinâmica, sem muros, destruída e sem muitos habitantes. Fica assim até meados de 457 a.C., quando Esdras, o sacerdote, vai da Babilônia até Jerusalém para reconstruir a espiritualidade da nação. Ele vai para ensinar a lei de Deus. 13 anos depois, em 445, chega então Neemias, que ouve o relato pelos seus irmãos de que a cidade estava em ruínas. Ele tem o seu coração compungido por isso e é levado por Deus a abandonar o conforto do palácio. Ele tinha um cargo importante, era copeiro do rei. E ele vai então para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade. E ele faz isso. Ele mobiliza o povo e em 52 dias o muro é reconstruído. Dos capítulos 1 até o 6 do livro de Neemias, nós lemos a reconstrução dos muros. No capítulo 7, nós lemos o repovoamento da cidade. E o capítulo 8 conta para nós o primeiro culto público depois de 70 anos sem culto nessa cidade. 70 anos sem culto. A lei é aberta. Esdras lê a lei num grande púlpito de madeira para quase 80 mil pessoas, ou talvez até mais do que 80 mil pessoas. E um grande avivamento acontece. O povo é ferido pela palavra de Deus. O povo chora compulsivamente. É quebrantado pela ação do Espírito Santo. E então Neemias e os levitas começam a acalmar o povo dizendo: acalmem-se. Hoje é um dia santo. E a alegria do Senhor, que tem prazer em perdoar, em demonstrar graça para quem não merece, vai fortalecer vocês. O povo se fortalece, termina o dia com uma grande festa, e então descansam depois de um dia de um poderoso avivamento. Mas como é que eles reagem depois de receber uma porção de Deus? Como é que o povo reagiu? Como é que nós devemos reagir quando Deus atua poderosamente em nossa vida? E veja, Deus sempre atua em nossa vida. É verdade que avivamento diz respeito a uma ação atípica de Deus, uma ação mais poderosa, mais direcionada de Deus. Mas todos os dias Deus atua em nossa vida, e através de nós e por nós. Como é que a gente deve agir então? Quando Deus aviva a nossa casa, a nossa família, o nosso coração. Ontem nós vimos que Deus aviva famílias através da palavra. E hoje eu quero falar o segundo pilar de um avivamento. Se o primeiro é a palavra, o segundo é a obediência. Não é possível separar a palavra de Deus da obediência à palavra de Deus. Foi Jesus quem disse: aquele que tem os meus mandamentos, palavra, e os guarda, obediência, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Dentre essas manifestações,
incluem-se também avivamentos espirituais, momentos de renovação espiritual. Então, como que uma família avivada vive e responde às ações de Deus? Em uma palavra, obediência. Deus espera que eu e você respondamos às ações que Ele faz em nossa vida com obediência. Mas a pergunta que fica é: que tipo de obediência? Daquele menino que disse: eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé? Ou uma obediência diferente? E é claro que é uma obediência diferente dessa que Deus espera de nós. Eu quero pontuar aqui para vocês algumas características dessa obediência que Deus espera de nós. Em primeiro lugar, Deus espera de nós uma obediência voluntária. Uma família que é avivada por Deus responde com uma obediência voluntária. Lembre-se que aqui nós estamos lendo o dia seguinte ao avivamento. E como é que foi o dia passado? O dia do avivamento. Primeiro foi fisicamente cansativo. Você se lembra que o povo ficou desde o raiar do sol até o meio-dia em pé, ouvindo a leitura da lei, no mínimo 6 horas em pé, sem banco, sem banheiro, sem ar-condicionado, sem bebedouro, naquele sol escaldante do Oriente Médio, 6 horas no mínimo, ouvindo a leitura da lei. Imagina o cansaço físico depois. Só que não foi só fisicamente cansativo, também foi emocionalmente cansativo. Porque a palavra pregada tocou o coração deles e eles choravam de forma muito forte, de forma muito compulsiva. Depois se acalmaram, se alegraram e fizeram um grande banquete. As famílias se reuniram e fizeram um banquete. Então, depois de 6 horas em pé, depois de uma intensidade emocional muito grande, eles se reúnem para comer. As mulheres cozinhando, os homens carregando as coisas, arrumando as coisas. Foi um dia cansativo. Imagina você depois de um dia assim, cansativo. Você provavelmente, assim como eu, iria querer que o dia após fosse um dia de folga. Um day off. O dia do descanso. Recuperar a mente, recuperar o coração, recuperar o físico. E não teria nada de errado nisso. Só que o povo aqui recebeu uma porção de Deus tão especial no dia anterior, que o texto fala que eles queriam algo mais. Eles não estavam só satisfeitos com uma visitação poderosa de Deus. Porque veja, participar de um culto é bom. Ouvir a palavra é bom. Cantar canções como nós cantamos agora de forma tão maravilhosa é sensacional. Só que só isso não basta. Nós não podemos viver nossa vida de ápices espirituais. Ninguém vive na montanha. Tem que descer. Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor. E lá eles viram Jesus transfigurado. Uma nuvem chegou e cobriu Jesus. E eles ouviram a voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Imagina que coisa maravilhosa. Foi tão bom que Pedro disse: Senhor, façamos 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E Lucas diz assim no seu livro: e Pedro não sabia do que estava falando. Pedro ficou até meio bobo com a glória da visão. E quem não gostaria de passar uma experiência assim? Mas não tem como viver nisso. Eles desceram do monte. E quando desceram tinha um jovem endemoniado. Marcos 9 conta isso para nós. Então a gente não pode viver em busca só de ápices espirituais. O dia a dia é o que mais conta. A forma como você reage a um culto na semana vai ditar a qualidade do culto no seu coração. Alguém já disse: se não há culto na vida, não há vida no culto. Se a nossa vida não está na presença de Deus, a gente não pode esperar que Deus venha manifestar sua presença entre nós. E Ele faz graciosamente, porque Ele é bondoso. Mas aqui o povo demonstra que queria um pouco mais. Mais do que só um avivamento, uma experiência emocional e espiritual. O texto fala para nós que os chefes das famílias se reuniram com Esdras e com os levitas. Quem são esses homens? Os pais. Os pais, os avós, os tios,
os líderes de cada casa procuram Esdras para aprender mais da lei, para estudarem a lei. E a palavra que é usada aqui no hebraico é uma palavra muito interessante, porque ressalta, enfatiza a ação voluntária desses homens, desses pais de família, saírem do seu conforto e procurarem Esdras. Isso é maravilhoso, irmãos, porque Esdras não moveu um dedo. Imagina Esdras, o pastor Esdras, dizendo: gente, Deus nos visitou ontem, então tomem vergonha na cara e venham na escola bíblica dominical, venham estudar a Bíblia, olha o que Deus fez, venham aqui. Esdras não fez nada disso. O povo voluntariamente foi até ele para estudar a lei de Deus. E eles começaram a estudar. Eu não sei quantos eram, mas certamente eram milhares, porque eram 80 mil pessoas reunidas. Então, milhares de homens foram até Esdras, pedindo: Esdras, nos ensine mais da lei. E eles começaram a ler e a estudar a lei, até que chegaram em Levítico 23. Eles leram Gênesis, Êxodo e Levítico. Chegaram no capítulo 23 e nesse capítulo Deus manda que o povo, uma vez por ano, reservasse um período do ano para morar em cabanas, celebrando uma festa, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Deus colocou essa festa anual para que o povo literalmente saísse de casa, montasse cabanas e morasse 7 dias em cabanas para relembrar como é que havia sido a saída do Egito e a peregrinação no deserto, porque durante 40 anos eles moraram em tendas. Não só eles, o próprio Deus, de certa forma, habitou numa tenda, porque o tabernáculo era uma grande tenda. Então, morar em tendas era mudar um pouco a dinâmica da vida para relembrar o cuidado de Deus presente durante os 40 anos no deserto, a roupa que não gastava, o sapato que não gastava, a comida que não faltava, mas também relembrar a presença de Deus no meio do povo. Deus estava lá, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, Deus estava no meio do povo. Era um lembrete, era como se Deus falasse: uma vez por ano parem tudo e se lembrem, se forcem a lembrar que eu permaneço o mesmo. Eu continuo cuidando do meu povo, eu continuo dando provisão para o meu povo, eu continuo no meio do meu povo, eu continuo presente. Então eles chegam nesse capítulo e relembram que era necessário obedecer a lei. E o texto fala para nós, lá no verso 17, que desde Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés, essa festa não era celebrada. Aqui nós temos um período de 1000 anos, irmãos, entre Josué e Neemias. 1000 anos sem uma ordem clara de Deus ser obedecida. Eles estavam aqui pensando que descobriram um tesouro, e realmente haviam descoberto. Nós podemos obedecer a Deus nesse nível de detalhes. E aí o texto fala para nós no versículo 15 que eles mandam vazar a ordem. Vamos sair pelos montes, montanhas, para colher ramos de várias árvores. E é muito interessante que aqui tem uma coisa que não tem na lei de Deus. Lá em Levítico, o texto não descreve qual tipo de ramo era para se pegar. Ramo de bananeira, eu não sei nem se bananeira tem ramo, mas enfim. Ramo de árvore X, palmeira, obrigado pastor. Qualquer árvore que você pense. Não, a lei só fala de ramos. Mas você viu que aqui eles falam de vários ramos? Eles dão a ordem, saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, zambujeiros, murtas, palmeiras, árvores frondosas. Por que colocar isso? Isso aqui demonstra o zelo, a preocupação do povo. Vamos obedecer e vamos garantir que a gente vai obedecer essa ordem. Você percebe, irmãos, que tipo de obediência bonita é essa? Esdras não forçou nada, Neemias não forçou nada, é uma obediência voluntária. É o que Deus esperava desse povo, e é o que Deus espera de nós também. Na liturgia foi lido Colossenses capítulo 3, e lá no verso 23, Paulo fala assim: tudo que vocês fizerem, façam de
coração, como que para o Senhor e não para homens. Fazer de coração é fazer sem reclamação. É fazer de forma voluntária, de coração aberto. É esse tipo de obediência que a gente vê em Jesus. Você se lembra da mulher samaritana? João capítulo 4. O texto fala que Jesus prega para aquela mulher, ela fica impressionada, volta para a cidade para contar para as pessoas, e nesse meio tempo chegam os discípulos que haviam saído para comprar comida. Quando eles chegam, eles perguntam para Jesus: mestre, o senhor não vai comer nada? E Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus é o exemplo de obediência voluntária. Jesus não foi forçado a descer do céu para nos salvar. Jesus não foi forçado a nos amar. Ele escolheu fazer isso voluntariamente. Isso é tão importante, irmãos, que o rei Davi, quando peca com Batseba, matando Urias, lá no Salmo 51, enquanto ele ora, ele fala assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um espírito puro, e renova em mim um espírito voluntário ou inabalável. Cria em mim um coração puro, melhor dizendo, e renova em mim um espírito voluntário ou inabalável. Irmãos, é isso que Deus espera de nós, obediência voluntária. E eu queria começar aplicando para quem o texto fala. Aqueles que foram buscar ensino foram os pais das famílias, os homens. Falamos sobre isso ontem, mas vale a pena ressaltar de novo. Meus irmãos, homens, você que é pai, você que é marido, Deus colocou sobre nós a responsabilidade e o privilégio de pastorear as nossas famílias, de cuidar das nossas famílias. E nós precisamos ser como esses homens aqui, que tomavam a iniciativa de buscar a palavra, tomavam a iniciativa de aprender. Irmãos, o que eu tenho visto por aí é um cenário tão triste. São homens que são quase que empurrados pela esposa para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para orar com os filhos, para fazer alguma coisa. Parece que é a esposa que sempre está falando: vão para a igreja, hoje tem escola bíblica, hoje tem atividade, é isso. E isso é vergonhoso para nós, homens. Porque Deus colocou sobre nós essa incumbência. E nós não podemos terceirizar, porque terceirizar para a esposa é colocar um peso nela que ela não merece, e que Deus não colocou nela. Homens, nós precisamos assumir o nosso papel de pastorear nossa casa, de pastorear os nossos filhos, de pastorear nossa esposa. Aí você diz: mas pastor, aí complica, aí você me quebra, porque eu trabalho o dia todo, trabalho demais, chego em casa, quero descansar. E se homem sabe o que é isso? É a famosa caixinha do nada. É sentar no sofá, ligar a televisão ou o celular e assistir nada. E só ficar passando sem ver nada. Eu sei que a gente pensa que a gente merece um descanso. E não é mentira, a gente merece um descanso. Assim como a sua esposa merece um descanso. Mas o nosso verdadeiro trabalho, irmãos, começa quando a gente sai da empresa e chega em casa. E aí, irmãos, é tão difícil isso. Eu queria poder falar para você: quem fala isso para você, ó homem miserável, é um homem que já chegou lá. Eu que vos falo, sou o exemplo, sejam meus imitadores. Irmãos, tem vezes que eu falho com a minha esposa nesse aspecto de pastorear com os meus filhos. Falei ontem do culto doméstico, lembram? Quem esteve aqui lembra? Mas as nossas falhas não devem nos levar ao desânimo. A gente tem que voltar para esse tipo de obediência voluntária. E se Deus nos mandou sermos os pastores da nossa casa, que Ele não encontre em nós resistência. Deus chamou a gente para isso. Mas tem também para você, minha irmã, esposa. Obediência voluntária para você pode significar você parar de querer mandar na sua casa. Querer parar de assumir as rédeas da casa.
E eu sei, ao falar isso, talvez automaticamente venha na sua mente: ah, pastor, mas se eu não tomar as rédeas, lá em casa a coisa não anda. Eu sei como é. E mais uma vez é para nossa vergonha, homens. Mas minhas irmãs, como foi lido na liturgia, a palavra de Deus ordena para que todas as mulheres, as casadas, sejam submissas aos seus maridos. Que ajudem o seu marido no cumprimento da missão. Aí você fala: ah, pastor, mas isso aí no século XX não cola. Eu sei que nunca colou. Nunca colou. Já percebeu qual foi a maldição que Deus deu para Eva em Gênesis 3? A sua vontade vai ser contra o seu marido e ele vai dominar você. E aqui é um exemplo de uma dinâmica ruim, uma dinâmica desequilibrada. A mulher querendo dominar e o homem respondendo com mais autoritarismo. O evangelho cura isso. Mas nós somos pecadores e a dinâmica às vezes é errada. Então, minha irmã, você que é casada, não tome para você essa incumbência, não é sua. Não é sua. Pastor, o que eu faço então? Ora por esse santo varão aí que você está casada. Clama a Jesus. E aí você, homem, você está assim: ah, eu vou orar pela minha esposa também. Não, ora por você primeiro. Ora por você primeiro. A gente precisa mais. Foi feita uma pesquisa em 2019, uma parceria do Instituto Barna com a Igreja Luterana Norte-Americana. E essa pesquisa visava demonstrar a qualidade da espiritualidade do lar. Eu acho que até no treinamento talvez o pastor Herder teve acesso a essa pesquisa. E essa pesquisa mostrava que em 86, 87 das famílias, a pessoa principal de influência espiritual era a mulher e não o homem. Isso tem um lado bom, porque mostra que a esposa tem voz e tem influência, mas mostra que os homens a gente tem que correr também, irmãos. Tem que correr. Ao mesmo tempo mostra que se você, minha irmã, tem tanta influência assim na casa, imagina se você for reclamona. Imagina se você for uma mulher bruta, uma mulher que não ora, que não lê a Bíblia. Se a influência é para o bem, também é para o mal. Pastor, por que você está falando coisa tão difícil, pastor? Eu achei que a pregação já ia ser mais legal. É porque a obediência voluntária, ela tem que ser muito prática. Mas tem para você também, filho. Filha, você que mora com seu pai, com a sua mãe. Obediência voluntária significa fazer as coisas que são pedidas para você sem reclamar. Você não vai morrer se você arrumar sua cama. Sua mão não vai cair se você lavar a louça. Não vai. Aí as mães: fala, Senhor. Usa teu servo. Sai um pouco do celular. Ajuda na casa. Seu pai não é seu empregado, sua mãe não é sua empregada. Você precisa honrá-los. E honrar pai e mãe não é no dia dos pais, quando a igreja faz um evento, cantar e chorar. Isso é bom. Mas honrar pai e mãe é obedecê-los e ajudá-los nas cargas deles durante o dia. Então o que você pode fazer, você que mora com seu pai e com a sua mãe, para ajudar? É lavar a louça? É arrumar a cama? É ajudar na faxina? É bagunçar menos? É acordar mais cedo? Não sei, depois dessa pregação você se vira com a sua família. Mas o que eu quero trazer para vocês, irmãos, é que a obediência ela é voluntária. Deus exige de nós um coração assim, voluntário. Mas vamos seguir porque o tempo urge. Em segundo lugar, Deus espera de nós uma obediência concreta. Obediência concreta. O texto fala para nós que no versículo 15, os chefes das famílias fizeram a ordem perpassar Jerusalém e as cidades. Subam para as montanhas e recolham esses ramos e façam cabanas. O que eu acho mais inesperado aqui não é nem a ordem dos chefes de família. É que o texto fala para nós, no verso 16, que o povo foi e obedeceu.
Isso é maravilhoso, irmãos, porque uma coisa é dar uma ordem. Outra coisa é a ordem ser cumprida, ser colocada em prática. E aqui eu quero que você não fique tanto no subjetivo e pense na prática. O que significava obedecer essa ordem? Primeiro, era sair da cidade, era subir montanhas. Você já subiu montanha alguma vez? Olha, não é como ficar sentado na cadeira em frente ao mar. É cansativo. E aqui não tinha bastão de caminhada, tênis de trekking, capa anti-chuva, barraca que só aquelas 2 varetinhas, sabe? Não. Aqui era coisa raiz. Era subir a montanha, era cortar ramos, vários ramos, era guardar esses ramos, amarrá-los ou colocá-los em um saco, colocar no ombro, descer a montanha com vários ramos no ombro, no lombo, chegar em casa, desfazer isso, montar uma cabana e morar 7 dias na cabana. Não era uma ordem fácil de obedecer e nem confortável, nem para buscar os ramos, nem para construir a cabana e nem para morar na cabana. Você já fez algum camping alguma vez na vida? Já ficou numa cabana? Eu subi há poucas semanas atrás uma montanha e fiquei 3 dias numa barraca. Ô irmãos, que peleja. Que peleja. Assim, é legal, mas é desconfortável demais. Agora imagina aqui, uma cabana, uma barraca de folha, de galho. Se chovesse, ou de manhãzinha, quando o sol batesse, não tinha proteção contra o sol, acordava com a luz do sol na cara. Não era confortável. Mas o povo, mesmo sabendo da dificuldade, e mesmo sabendo que há 1000 anos ninguém fazia, o povo foi lá e fez. Irmãos, 1000 anos é um tempo considerável, imagina. Ô Esdras, eu sei que é uma festa legal, é bonito, mas Esdras, se em 1000 anos ninguém quis fazer, tem motivo para isso. Se em 1000 anos ninguém se animou, é porque deve ser difícil. O povo não fez isso não, irmãos. O povo, sabendo da dificuldade, foi lá, subiu a montanha, construiu os ramos, trouxeram os ramos, construíram a cabana e obedeceram a lei, morando 7 dias. É uma obediência muito concreta, muito prática, você percebe? Porque uma coisa é vir num culto e falar assim: nossa, a palavra me tocou hoje, como eu estou emocionado, que coisa linda, aquele louvor que foi cantado, aquela oração que foi proferida. Uma coisa é um coração voluntário, isso é bom, mas se não se transforma em prática, foi só emoção passageira. Tiago diz para nós que nós devemos não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Jesus disse, irmãos, que nós seremos os seus amigos se nós fizermos o que Ele nos ordena. Ele também disse: se vocês me amam, vocês me obedecerão, ou obedecerão os meus mandamentos. Deus chama você e a mim a mais do que só ter vontade de obedecer. Deus nos chama a uma obediência concreta. E pensando em família, como é que você pode traduzir o que você está ouvindo hoje, agora e nos últimos cultos em obediência concreta? Hoje, quando acabar esse culto, o que é que você vai fazer? Você vai ter uma conversa? Você vai pedir perdão? Você vai lavar a louça? O que você vai fazer de prático? Você, homem, líder da família, você vai chegar hoje, antes de dormir com seus filhos e com a sua esposa, e falar: gente, a partir de hoje, nós vamos ter um tempo sempre na presença de Deus antes de dormir. A gente vai orar, ler um salmo, ler alguns versículos, cantar um louvor. Você vai fazer isso? Ou vai ficar só na intenção? Vai ficar só no desejo?
Irmãos, Deus espera de nós uma obediência concreta. E pense em qualquer aspecto da vida. Pensa nas suas finanças. Você que talvez não esteja obedecendo a Deus, sendo fiel nos dízimos, generoso nas ofertas. Quando isso vai mudar? Em que momento você vai começar a obedecer de fato? A nossa obediência, irmãos, é uma obediência que deve ser muito concreta. E a gente tem um perigo, irmãos. Sabe qual é o nosso perigo? Nós, reformados presbiterianos, o nosso perigo é a nossa boa teologia. Sabe por quê? A gente aprende a se esconder atrás da nossa boa teologia. A gente fala, não, tudo é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Mas isso aplica na vida, no emprego? Ou você é o tipo de funcionário que só chega atrasado? O tipo de funcionário que o chefe reclama? Prática, irmãos, coisa muito prática. Você que está na escola, na faculdade, você com as suas notas e com a sua postura na sala, você glorifica de fato a Deus? Percebe que o que Deus espera de nós, irmãos, não é só uma boa intenção. A intenção é boa. Só que se não se transformar em prática, é só discurso religioso. Deus espera de você e de mim uma obediência concreta. Mas, em último lugar, Deus espera também uma obediência alegre. O texto conta para nós que o povo se reúne, traz os ramos, constroem as cabanas e moram nas tendas durante 7 dias. E o verso 17 fala uma coisa que eu acho maravilhosa. O texto fala assim: e todos estavam muito alegres. Alegres de ter subido a montanha, ter talvez machucado as mãos cortando ramos, e alegres por morarem em cabanas por 7 dias. Irmãos, é uma alegria profunda. É uma alegria espiritual. E aqui, irmãos, o negócio fica ainda mais afunilado. Porque se fosse só a obediência concreta, talvez a gente daria conta. Senhor, o que o Senhor quer? Que eu pare de mentir? Eu paro. O que o Senhor quer? Que eu trate melhor minha esposa? Eu vou tratar. É para fazer culto doméstico? Eu faço. Eu vou obedecer, vou ter obediência concreta. Se parasse aí, talvez a maioria de nós daria conta, de boa parte. Mas quando fala de obediência alegre, aí, irmãos, aí o negócio fica mais profundo, mais difícil. Que é o tipo de alegria que Deus espera de nós. Por que eles estavam felizes aqui? Eles não estavam focando na cabana, focando na dificuldade de subir a montanha, de trazer os ramos. Eles estavam focando na alegria que o coração sentia pelo simples fato de terem ouvido a lei de Deus e de poderem obedecer à lei de Deus. Eles estavam felizes porque estavam entrando no rumo certo de vez. Depois de 1000 anos, obedecendo a lei mais uma vez, eles estavam felizes porque estavam obedecendo. Aí você fala, pastor, mas aqui é uma situação difícil. Eu não estou 1000 anos sem obedecer nada. Então é uma situação que se aplica para esse povo. E eu digo para você que não. O padrão que Deus espera de nós é o que está lá em Salmo 119 e 111. Os teus testemunhos são a alegria do meu coração. Ou o Salmo 40 que diz assim: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. E esse texto, Salmo 40, lá em Hebreus 10, é aplicado a Jesus. Jesus tinha alegria em obedecer. Obedecer à vontade do Pai. E, irmãos, qual foi a vontade do Pai para o Senhor Jesus? Encarnar, abrir mão da sua glória, ser desprezado pelos homens, ser tratado como um falso profeta, ser vilipendiado, perseguido, crucificado e morto.
Jesus olhou para tudo isso e disse: eu tenho alegria em fazer a tua vontade. A tal ponto que em Isaías 53, o profeta diz que o Messias veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito ou alegre. Irmãos, Deus espera isso de mim e de você. Alegria em obedecer. E aí a pergunta que eu te faço é: não é só se você tem obedecido. E para muitos de nós precisamos começar a obedecer muita coisa. Mas depois que você começar a obedecer, a pergunta é uma obediência alegre? Ou é a obediência do tipo: eu estou sentado, mas por dentro estou em pé? Eu estou cumprindo a tua vontade, Senhor, mas por dentro eu não queria. E meus irmãos, eu digo a vocês que se todos nós aqui formos sinceros, de verdade, todos nós aqui vamos reconhecer que muitas vezes nossa obediência é assim. Você veio para o culto, mas será que você queria? Você orou aquele dia, mas será que você queria? Eu tenho ensinado lá na igreja que muitas vezes, irmãos, eu vou orar e eu falo assim, logo no começo da oração: Senhor, eu estou aqui porque eu sei que eu preciso. Eu estou aqui porque o Senhor me manda fazer isso, mas eu confesso que eu estou sem vontade. Me perdoa. Já aconteceu com você? Se não, ore por mim. Mas se você for tão pecador quanto eu, você há de reconhecer que às vezes a obediência não é isso, não é alegre, não é voluntária, é pesada, é difícil. E aí você está vendo que o culto está acabando, o sermão está acabando e pensando: mas vai ficar só nisso mesmo? Eu vou sair daqui acabado pelo pastor, sabendo que eu não obedeço de forma voluntária, concreta e alegre. E agora, o que sobra para mim? Eu queria animar o seu coração, tirando os seus olhos um pouco de você e fazendo você olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque o texto aqui nos fala de uma festa muito importante, a festa dos tabernáculos. Quando o povo se lembrava que Deus havia morado no meio deles, lá no tabernáculo, construído por Moisés. Mas essa festa aponta para algo muito maior, aponta para Jesus. Jesus é o Deus conosco, o Emanuel. João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra grega que é usada lá significa literalmente: ele tabernaculou entre nós. Ele fez sua tenda entre nós. Ele montou cabana entre nós. Ele morou entre nós. Ele veio. Para quê? Para obedecer em nosso lugar. Ele veio obedecer perfeitamente a lei que eu e você não podemos obedecer. Porque, irmãos, o critério para a salvação é: aquele que obedecer essa lei viverá. O critério para você entrar no céu é a obediência perfeita. E eu te pergunto: você dá conta? Paulo já responde: não há um justo, nenhum sequer. Todos se perderam. Nós somos como ovelhas desgarradas. Até nossas melhores obras, as obras feitas para Deus, são maculadas pelo pecado, pelo orgulho, pela vanglória. Tudo que a gente faz tem marca do pecado. Não havia solução para nós. Então Deus envia o seu Filho, que voluntariamente, alegremente vem morar entre nós pecadores. Obedece perfeitamente a lei em nosso lugar. Perfeitamente conquistando o favor e a bênção do Pai. E Ele vai para a cruz, para receber a punição da minha e da sua desobediência. Ele é tratado como um indigno, maldito de Deus.
ele é crucificado, ele recebe a ira de Deus contra o pecado, contra o meu pecado e o seu pecado. Mas a morte não vence. No terceiro dia ele ressuscita em glória e em poder, vencendo a morte, o mundo, o pecado e o diabo. Foi assunto aos céus e fez a promessa que todo aquele que nele crê seria perdoado dos seus pecados, mas não somente isso. Quem crê em Jesus recebe a sua justiça perfeita. Lutero, o reformador, chamava isso da grande troca. Jesus recebe o meu pecado e eu recebo a justiça dele. A obediência perfeita que ele cumpriu na sua vida é colocada na minha conta. E Deus me trata como se eu tivesse obedecido a lei perfeitamente, como Jesus obedeceu. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu não preciso mais obedecer para conquistar o céu. Eu não preciso mais obedecer para fazer Deus me amar. Jesus já fez isso. Ele obedeceu perfeitamente e foi morto em meu lugar. Por causa de Jesus, eu e você fazemos parte da família de Deus. Por causa de Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Por causa de Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos habilita a obedecer da forma correta. E quando a gente cair, há perdão, há graça, há restauração, há renovação, há avivamento, até o dia final, irmãos. Jesus voltará, buscará a sua igreja, e naquele dia não será mais necessário obedecer, porque não haverá mais pecado para vencer, tudo será vencido para a glória de Deus. Mas até aquele dia chegar, eu e você temos que obedecer. Como, pastor? Eu sou isso aqui. Como é que eu faço? Nessa mesma festa dos tabernáculos, havia uma cerimônia chamada coleta das águas. O sacerdote saía do templo, acompanhado de uma multidão de pessoas, ia até o tanque de Siloé, pegava águas do tanque, voltava com essa água e derramava na bacia de prata. Jesus, nesse dia, no último dia da festa, provavelmente enquanto o sacerdote andava com esse jarro de ouro, Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E aí João explica, isso, ele se referia ao Espírito Santo, que ainda não havia sido dado. A festa dos tabernáculos aponta para Jesus e aponta para a obra do Espírito Santo, que aliás é quem derrama avivamento. Como é que você pode obedecer, meu irmão, a partir de hoje? Busque o poder do Espírito Santo. Clame pelo poder do Espírito Santo. Clame para que Deus renove o seu coração. Rasgue o seu coração perante Deus. E diga: Senhor, eu não aguento mais viver na religiosidade, vivendo na obediência externa. Eu quero um coração novo. Eu quero te amar mais. Eu quero andar com o Senhor. E aí, irmãos, eu tenho certeza que Deus está mais interessado nisso do que nós mesmos. Que Ele abençoe a nossa vida. Que Ele abençoe essa igreja. Que Ele capacite você, meu irmão, você, na sua casa, na sua família, para que vocês obedeçam ao Senhor. Uma obediência voluntária, concreta, alegre. E que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Até o dia final, em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Muda o nosso coração para que a nossa obediência seja assim, Senhor. Da mesma forma que a obediência de Jesus. Alegre, voluntária, concreta. Perdoa a nossa desobediência tão frequente. E começa hoje em nós uma nova história, Senhor. Um novo coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.